Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui para continuar o assunto sobre o STEM4. Eu já fiz um vídeo super completo falando tudo para vocês sobre como foi a minha experiência com o STEM4 e tem muita informação legal no vídeo que tá aqui linkado nos cards desse vídeo. Então se você já assistiu, você tá inteirado já do assunto e aqui nesse vídeo eu tenho algumas informações complementares sobre o STEM4. Se você ainda não viu esse outro vídeo, não tem problema, você assiste esse, pega as informações daqui e depois complementa com o vídeo principal do STEM4. Estou aqui para falar de algumas coisas, né, que deixei de mencionar e é importante falar para vocês. A primeira é, eu comentei que o documento principal ali do STEM4 seria o trabalho do cidadão europeu, mas acredito que a principal relação que você tem que demonstrar, comprovar para o governo é que você é casada ou o seu parentesco, porque na verdade a gente fala casado porque é o jeito que a gente mais está acostumado a ver, né? O cônjuge do cidadão europeu, o companheiro, mas esse visto também serve para pai, mãe, dependente, se é um avô, avó dependente, né, do cidadão europeu e até para os filhos menores de 18 anos também tem esse STEM4. Então o documento principal que é com relação, né, para a aplicação do visto é a comprovação da sua relação com o cidadão. Eu lembro que eu até coloquei ali numa parte ali da escrita do vídeo, né, falando da certidão de casamento, mas não falei propriamente. Então assim, gente, a principal dica é comprovação de relação e a principal é certidão de casamento. Se você tem uma união estável, você vai juntar todos os documentos, às vezes você tem um documento que formaliza essa união estável, ou então tudo que você comprova que você está há um tempo, né? Se for união de pouco tempo, eles vão desconfiar, né, disso. Então, assim, você tem que provar o quanto você tá junto, quanto tempo, contas que dividem. Tem que demonstrar, assim, somos um casal como casado fosses, como se tivesse uma certidão de casamento. E aos que são casados, civilmente, igual é o meu caso, eu juntei a certidão de casamento traduzida. Eu trouxe esse documento traduzido do Brasil por um tradutor juramentado e não precisa ser apostilado, tá? Basta ser uma tradução juramentada porque é alguém que está numa lista, num cadastro que demonstra idoneidade. Então, assim, eles vão confiar nesse documento. Outra coisa, se você tem a sua certidão de casamento, você não traduziu, você consegue traduzir aqui. No final do vídeo eu vou contar para vocês com quem você pode traduzir e que foi a mesma pessoa que fez a minha assessoria. Foi uma das perguntas que eu recebi no Instagram quando eu abri a caixinha de perguntas com quem que a gente fez a assessoria, e aí eu conto pra vocês e vocês também podem traduzir aqui, independente da cidade que você for morar na Irlanda. Outra dúvida que eu recebi que é importante dizer é que o STEM4 você não vai pagar taxa nenhuma, diferentemente do STEM2 que você tem que pagar uma taxa, né, para ser emitido o seu visto, né, o seu cartão. Antes era o chamado GNIB, agora é o IRP. Você não paga taxa nenhuma para o STEM4. Eu olhei bastante o site do governo, até fala de uma taxa de emissão de visto, mas depois tem uma lista dizendo que alguns países são isentos de pagamento de uma taxa e o Brasil está incluído delas, então não precisa pagar nenhuma taxa para você ter o seu STEM4. Outra dúvida que eu recebi foi com relação ao trabalho do europeu, se existe alguma exigência mínima para esse trabalho do europeu para que o cônjuge tenha o STEM4. Gente, não tem. Quando eu apliquei, o Eduardo tinha um trabalho temporário e isso foi o que a assessora disse pra gente que podia ser algum problema aos olhos do governo, porque significa que em determinado momento ele não ia ter mais esse trabalho. Ela disse assim, era melhor que fosse part-time e definitivo, né, um contrato definitivo, do que for temporário. O que aconteceu com a gente foi que o Eduardo mudou de emprego no processo, né, do STEM4 para um trabalho definitivo. E aí não causou nenhum questionamento do governo se ele ainda ia ter recursos para me manter, né? Porque a gente fez essa aplicação pelo trabalho, confere lá no vídeo se você não viu. E também, assim, se fosse temporário, ele ia ter que arranjar outro emprego, né? Então, não tem uma exigência mínima, você pode ter um emprego part-time e você pode receber, aqui você vai receber o mínimo, tá? Então, assim, não existe um valor mínimo. Aqui você já vai receber o mínimo, que é o que o governo e realmente paga os custos, é um salário mínimo, você consegue ter
uma boa vida com o salário mínimo. Então não importa o valor, não existe esse valor mínimo que o europeu vai ganhar, porque ele vai ganhar no mínimo salário mínimo. E outra pergunta foi sobre a cópia do passaporte, se tem que ser só a cópia das páginas que existe alguma coisa, das páginas principais, nome, etc. Ou se tem que ser de todas. Gente, tem que ser cópia de todas as páginas do passaporte, inclusive as páginas em branco dos dois. A indicação é que você mande colorido, para que não tenha nenhuma dúvida, porque você não tá mandando o seu documento original. Antes eu acho que até era assim, e aí começou a dar uns problemas de talvez perder documentos, então eles estão pedindo só cópias. Então mande cópia de tudo, inclusive das páginas em branca dos dois passaportes. E para isso eu tenho uma dica que é melhor você comprar uma impressora, ter na sua casa, porque assim você vai ter que imprimir formulário, você vai ter que tirar cópia de outros documentos, imprimir payslip, enfim. E a cópia dos passaportes, né? Em vez de pagar e em algum lugar aqui na cidade, seja em Limerick, Dublin, qualquer cidade, compensa muito comprar uma impressora, que foi o que a gente fez. A gente comprou na loja da Argos, se eu não me engano, foi em torno de 30, 35 euros, e a gente tirou todas as cópias que precisava, imprimiu tudo que precisava, a tinta, ó, durou um monte, e a gente ainda tá com a impressora, já usamos um monte durante toda a nossa vida aqui. É algo que você vai precisar, é algo legal ter em casa, então essa é uma dica. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que leva um tempo pra você conseguir reunir todos os documentos, então você vai conseguir um emprego, payslip, conta no banco, tudo que eu falei lá no vídeo vai levar um tempo pra você conseguir, e foi assim com a gente. Nós chegamos no comecinho de abril, final de março, começo de abril, e até conseguir tudo, gente, a gente foi aplicar, eu acho que no final de maio. Nisso eu estava com os meus 90 dias de turista, né? E aí a gente aplicou e tem que esperar os 30 dias, né? Mais ou menos é o prazo do visto provisório. E o que acontece? O meu visto de turista venceu. Então chegou a existir alguns dias que eu não tinha mais o visto, mas a única recomendação que eu tinha da assessora era que não saia do país, né? Eu tinha um comprovante comigo de que eu mandei os documentos pelos correios. Então se algo acontecesse, eu tinha como comprovar, ó, já apliquei para o Stamp4, né? Tem o comprovante, por isso que tem que mandar por carta registrada. Todo comprovante que você tem é essencial, e tô esperando o meu visto para mostrar que você, né, não tá ilegal. Tem alguns casos, se começar a demorar muito, tem que voltar na imigração, pedir extensão do visto, mas assim, se você por acaso ficar, né, sem o visto, passou o prazo do visto de turista, não tem problema, você vai ficar quietinho na sua casa esperando, e qualquer coisa pede uma extensão de visto. Mas a única coisa que era assim, eu não podia sair do país, não podia viajar, nada. Por isso que muito casal prefere fazer assim, o cidadão vem primeiro, consegue emprego, casa, PPS, conta no banco, tudo que for necessário, e aí então o cônjuge vem, porque sabe que não vai ficar tanto tempo, né, esperando tanto tempo como turista. E aí vai de opção de cada um. A gente queria vir junto, mesmo sabendo que eu ia ficar como turista, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, né? Mas é uma opção, ou vem junto, ou espera pra vir depois e não ficar tanto tempo como turista, vir quando as coisas já estiverem encaminhadas. Eu acho que isso é muito caso, assim, de quem tem família, quem tem filhos, prefere fazer desse jeito. E a última coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que me pediram com quem a gente fez a assessoria. Eu vou deixar aqui o arroba do Instagram da Vanessa, eu fiz a assessoria com ela, fiz tradução de outros documentos, não da certidão de casamento, porque a gente trouxe do Brasil, mas se você não trouxer traduzida do Brasil, ela também faz tradução, documentos, diplomas, enfim. Eu vou deixar aqui o arroba, vocês consultam lá o Instagram dela. Eu só não sei te dizer se o valor da assessoria para o Stamp4 ainda é o mesmo que eu paguei, que eu mencionei lá no outro vídeo do Stamp4. Então vejam com ela como que tá o valor, mas se vocês quiserem indicação, esse foi o serviço de assessoria que eu contratei. Então tá bom, gente, esse foi assim um vídeo rápido, mesmo rápido eu tô aqui falando um monte, mas é para complementar o assunto do Stamp4. Mesmo assim, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai se falando. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, e eu te encontro no próximo vídeo. Beijinho, gente, até mais!